Olá, líderes! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Oratória Executiva. Eu sou Cecília Lima, esse é meu podcast e aqui você vai encontrar quinzenalmente assuntos, reflexões, práticas sobre autoconfiança, comunicação, posicionamento e liderança. Temas que vão te ajudar a alcançar o mais alto nível na sua carreira. E hoje eu tenho aqui para a gente falar sobre a importância da oratória na carreira executiva, o Marlon Silva, que é uma pessoa que eu admiro muito, faz tempo. Muito obrigada por você estar aqui. Obrigado pelo convite, obrigado pelo elogio, inclusive, pela admiração, é recíproco, obrigado. E o Marlon, ele está sendo convidado aqui para o primeiro episódio desse podcast. Responsa, hein? Responsa, galera! Porque, além de ter uma admiração por ele, pela carreira, ele foi um dos incentivadores desse projeto sair do papel e acontecer. Que bom. A gente teve uma conversa um dia, ele falou para mim, Cecília, você tem que ter o seu podcast. É sua cara, pô. E aqui estamos nós. Que legal. E aí, Marlon, eu gostaria que você comunicasse para as pessoas o que Marlon Silva comunica sobre Marlon Silva. Uau! Que provocação complexa. Bom, eu acho que hoje eu posso dizer que eu sou um ex-executivo de uma multinacional aí no qual eu pertenci pelos últimos quase 15 anos de jornada corporativa. Nesse momento eu sou fundador da minha própria empresa, sou CEO da minha própria empresa, sou um marketing da minha própria empresa, mas eu sou um estrategista em desenvolvimento humano. Eu acho que esse é o maior rótulo, né, corporativo, a forma como que eu me vendo no mercado, que eu me apresento no mercado hoje é como um grande estrategista em desenvolvimento humano. Eu acho que eu tenho certeza, essa é a minha grande expertise que eu fui construindo no longo desses 15 anos de mundo de mercado, né, de interações com clientes, pessoas das mais diversas culturas, nacionalidades e segmentos. Também sou casado, tenho uma filha, sou paizão e sou muito bom em hambúrguer. Não sei se sou melhor em desenvolver pessoas ou em hambúrguer, estou na dúvida ainda, a gente pode descobrir. Esse é um pouco de mim. Um dia você me convida para comer hambúrguer. Depois eu mostro a foto, hein? A foto está fazendo sucesso do último que eu fiz. E eu adoro hambúrguer, adoro. E Marlon, uma coisa que me chama muita atenção na sua carreira é que eu olhei o seu LinkedIn e fui pesquisar suas formações iniciais, porque você tem um monte, né, de formação. Fiz algumas. E você vem da área de tecnologia, certo? E começou a sua jornada na área de tecnologia. Eu sei que você se encantou pelo processo de coaching, um momento da tua vida. E você entrou no universo corporativo pela tecnologia. Exatamente. E você chegou a uma carreira executiva na área de recursos humanos. E é uma carreira que eu digo que assim, ela é fora da curva, né? Ela não é uma carreira que assim, a pessoa ela se formou em administração de empresas ou psicologia, depois ela fez RH e foi. Isso. Então eu imagino que ao longo dessa sua jornada, você precisou se posicionar de uma maneira muito firme, você precisou envolver as pessoas, influenciar as pessoas com o seu conhecimento, até porque eu sei que você colocou processos de coaching dentro das empresas, que é uma coisa que assim, não é uma tarefa, eu também tenho formação em coaching, eu sei que não é uma tarefa fácil, e você chegou no mais alto nível de uma carreira executiva. Eu queria que você me contasse, Marlon, e contasse para as pessoas a importância da oratória, da comunicação, do posicionamento nessa sua jornada. Legal, muito bacana. Só para trazer um pouco de contexto para as pessoas que talvez nunca tenham tido contato comigo, não me conhecem. Então, eu começo a minha jornada profissional como analista de sistemas. Essa é a minha formação base. Né? Me formei aqui em Campinas como analista de sistemas e passei grande parte da minha jornada trabalhando como programador de software. Né? Essa era o campo de jogo inicial ali. Durante a faculdade, eu comecei a atuar como tal e depois também acreditando que esse era o caminho que tinha que ser feito. Mas tinha uma coisa que sempre me incomodava. Eu olhava ao redor, né, e as pessoas tinham uma velocidade, um time ali, né, uma capacidade de se permanecer conectado
muito maior do que eu. Então eu achava que eu tinha algum problema, tem alguma coisa errada comigo, né? Na faculdade eu já me mostrava um ser diferente, eu era inquieto, né? Eu era uma pessoa extrovertida no meio de pessoas mais nerds, mais ali voltadas, né, à análise, essa parte mais criteriosa, pessoas com mais prudência. E eu, né, uma pessoa de energia, né, de falar alto, né, falar com o corpo, comunicação. E eu não entendia, né, como é que seria a minha vida profissional não gostando da forma que as pessoas gostavam. Eu amo tecnologia, mas não como um programador. Então esse é um ponto que me incomodava. Já avançando muito o filme, né, e aí em 2009, quando eu entro na CIT, aí tem surge a primeira evidência da comunicação na minha vida. Porque eu tive a oportunidade muito cedo. Você entrou em TI Entrei como lá. programador, né? Mas uma das coisas que foi, acho que favorável ao meu ingresso na empresa, não foi a habilidade em programação, mas a minha habilidade na comunicação no inglês. Porque antes disso eu tinha feito um intercâmbio lá fora do Brasil. O inglês foi algo ali que, inclusive eu lembro da entrevistadora dizendo que você tem naturalidade para falar. Né? E essa naturalidade não era do inglês, mas é do Marlon. Sim, certamente. E diante do desafio ali, eu passei acho que 3 meses como programador. E aí surgiu uma oportunidade de eu atuar como gestor e programador num projeto. Ao atuar como gestor e programador num projeto, eu comecei a perceber que eu tinha mais talento ou desenvoltura para uma outra parte, que era a parte de criar conexões, de me relacionar, de me comunicar. Então, eu comecei a experimentar mais esse lado da gestão. Você só foi perceber ali. Ali eu comecei a perceber, mas eu não tinha ciência de que isso era uma trilha e tudo mais, e que existia ali, né, pontos fortes do Marlon relacionado a esse tipo de mecanismo, de funcionamento. E olha que interessante, né? Eu aceitei esse desafio de ser, né, barra gestor, barra programador. Comecei a sentir que, parece que eu me sinto muito mais completo fazendo esse outro pedaço aqui do que a parte de programação. Eu comecei, obviamente, a buscar por, né, mecanismos, recursos para poder melhorar esse movimento. E durante essa jornada ali, né, como gestor, eu tive a oportunidade de lidar com um projeto internacional ainda ali, no qual eu tinha uma cliente que ela era dada como muito ríspida, né, muito rude. Então o pessoal falava, cara, você vai falar com ela, não faz gracinha, entra, dá feedback e sai, né, mostra o status dos projetos e sai. E aquilo começou a me incomodar, porque eu achava que para uma conversa, para um relacionamento acontecer, tinha que ter uma certa fluidez. Ela era americana? Ela era americana, né? E ela realmente era uma pessoa assim dada como difícil de lidar, né? Uma cliente mesmo assim que exigia. Autoritária total. E aí eu respeitei esse feedback inicial de vai lá na reunião e conversa com ela e sai, mas isso me incomodava profundamente. Então teve um dia que eu falei assim, não, eu não vou continuar assim mais. Eu vou começar a construir algum tipo de relacionamento com ela. Eu quero conquistar essa confiança dela. E aí eu comecei a notar e perceber palavras do inglês dela que eram muito locais. Então era ali, né, os famosos slangs, né, do dia a dia dela. E comecei a anotar essas palavras. E falei, agora, próxima reunião, eu vou voltar e vou começar a falar isso para ela. Então eu comecei a falar isso, colocando no contexto, às vezes não tinha... As palavras dela. E não tinha nada a ver. Mas ela começava a exibir sorriso e tudo mais, e achar, né, por que tá tentando falar? E comecei a romper essa barreira. E aí, no dia seguinte, ela me adicionou no Facebook. Na época, o Facebook era a plataforma do momento. Aí eu comecei a ver o Facebook dela e vi que o filho dela morava no Canadá. E eu tinha feito intercâmbio no Canadá. E fez conexão total. Aí, na outra reunião, eu falei, eu vou perguntar. E aí eu cheguei na reunião e falei, eu vi teu Facebook, vi que teu filho mora no Canadá. Ela, você viu, meu filho, que maravilhoso. Eu falei, é maravilhoso. E aí Cecília, acabou toda a barreira. Sim. Ali a gente se conectou. E aí, só para fechar esse trecho aqui, uma coisa interessante aconteceu. Teve um momento na nossa jornada de cliente ali e prestador de serviço que ela queria que o meu time trabalhasse no final de semana. E não fazia sentido nenhum essa estratégia dela. Então, eu, com o meu líder, a gente começou a debater com ela, não fazer isso, e ela não arredava o pé, tem que fazer isso. E ela começou a elevar a voz, e meu líder também elevava a voz, aí ela baixava, ele abaixava, aí ela entendeu. Ela falou, não vamos fazer isso, tá claro para mim, o que vocês estão querendo dizer, não vou, né, não precisa fazer esse tipo de movimento.
E esse foi o movimento com ela, depois desse quebra-gelo, eu nunca tive problema com ela. Porque então, você fez uma comunicação. Nunca teve exatamente. Uma conexão ali, né? E aí, aonde que a comunicação nasce na minha vida pela primeira vez? Ela pediu para a empresa me dar um PIN, um badge de communicator. Eu ganhei, meu primeiro reconhecimento na empresa foi de comunicação. Olha que legal. E olha que interessante, eu lembro que eu, depois acho que um tempinho, com um diretor da empresa, ele falou, o que é esse badge que você tá aí, né? Eu falei, é de comunicação. Ele falou, que massa, mas não é sobre ganhar, é sobre manter. E aquela mensagem fez muito sentido para mim. Que interessante. De manter, como é que eu consigo me manter, então, um bom comunicador? E aí, depois disso, então, eu fui investir muito tempo, né, muito dinheiro em estudar mais sobre comunicação. Sim. E aí, aonde que eu encontrei a primeira fonte de comunicação? Em algo que eu tinha um grande preconceito, chamado PNL. Eu também. Mas eu tinha um preconceito. Eu lembro quando eu dei aula em 2006 para uma turma, Marlon, de administração de empresas. Aí levantou um aluno e falou, nossa, professora, sua aula é muito legal. Você já estudou PNL? Eu acho que deu uma torcida de nariz, sabe? Eu falei, não, ficar engessando as pessoas, né? Não penso nisso, penso mais na autenticidade. E também fiz a formação em PNL depois, fiquei maravilhada. E só explicando, então, para as pessoas que estão nos ouvindo, o que o Marlon trouxe aqui, que ele praticou com essa pessoa americana, é algo que se chama rapport, que é estabelecer conexão. E todas as vezes que a gente se encontra com uma pessoa e inicia uma conversa ou um relacionamento, a prática do rapport é o encontrar pontos de concordância, de sinergia e trazer isso para o relacionamento, seja no tom de voz, seja na respiração, seja nas palavras, nos termos, nos Sim. gostos. E aí isso abre na mente da outra pessoa um canal de comunicação, Exato. um canal de confiança. E essa pessoa que talvez fosse muito autoritária, ela deu uma relaxada, porque falou, Marlon é parecido comigo. Exatamente. Vamos nessa jornada juntos. Legal. E sabe que assim, ó, se a gente voltar à tua primeira pergunta e falar, Marlon, né, que se comunique, como você se comunica, quem é você? Depois de muitos anos na empresa, né, e as pessoas falam, e aí, né, o que você vai fazer? Né? Hoje eu já não estou mais na empresa, faz 4 meses que eu deixei o mundo corporativo e estou 100% empreendendo meu negócio. Algumas pessoas me perguntaram, o que você vai fazer? Quem é o Marlon, né? E muitas pessoas esperavam eu dizer, eu sou coach, Não, eu sou um comunicador. Uhum. É isso que eu construí. E é isso que fez com que eu conseguisse chegar numa carreira executiva na empresa, independente da forma com que eu comecei. Porque da forma mesmo que você falou, o comum é, se você está numa área de TI, você vai seguir essa trilha de TI até chegar ao nível executivo. Sim. E muitas pessoas se frustram por isso, por quê? Porque a pessoa é muito boa tecnicamente, mas aí o mundo corporativo vai forçando ela a subir nos seus cargos, e aí tem uma grande mistura na cabeça da pessoa, que é o quê? O ego do mundo corporativo, ser um executivo, versus o que eu gosto. Né? Então essa pressão, a pessoa fala, não, eu vou. Porque vai ter um monte de benefício, eu sou conhecido como executivo, mas eu deixo aquele talento, o que eu faço muito bem de lado. Passa 3, 6 meses, frustração. Né? Do mesmo jeito, a trilha para quem é da área de humanas, né, administração, mesmo caminho, né, para poder chegar ali. Eu fiz totalmente diferente de qualquer outra coisa. Né? Eu não tinha nenhum job description, eu não tinha nenhuma informação do que eu teria que fazer. Eu fui construindo isso. A partir do quê? A partir da forma que eu aprendi a me comunicar. Né? Hoje as pessoas até falam, né, o poder do storytelling. Né? Lá atrás eu não sabia o nome de nada dessas coisas, mas eu aprendi a me comunicar. E essa palavra que você trouxe, rapport, talvez seja o item que eu mais treinei na minha vida corporativa. A pessoa pergunta, Marlon, o que você considera o item fundamental na tua carreira de coaching? Rapport. Eu separo realmente assim, muito tempo para poder fazer essa conexão com as pessoas, porque depois o jogo é outro. Inclusive, dentro do mundo corporativo, né, a carreira executiva, o que eu vejo que tem mais falta é essa conexão, é aprender a criar isso, é aprender a construir rapport. Porque eu nunca trabalhei no universo corporativo de ir e ficar. Mas só de atender empresa, já tem 22 anos que eu atendo empresa, existe um bastidor por trás ali.
Que se você não tem bons vínculos, boas conexões, existe perda. Total. Né? Se você não faz bons relacionamentos ali, você não tem informação, você não pega as informações mais estratégicas, você muitas vezes não é indicado, não é referenciado como uma pessoa capaz para fazer algo. E eu acredito muito no poder do relacionamento. E falando né, que você falou, o profissional, quando ele trabalha com tecnologia, né, e é um público que eu tenho muito cliente na área de tecnologia, muito engenheiro, muitas pessoas de finanças, porque são as áreas mais que as pessoas que acabam, não é uma regra, mas em sua maioria, são pessoas mais introvertidas. Sim. Que Sim. erroneamente se consideram comunicadores que não são tão bons. Sim. Agora, do meu ponto de vista, né, você falou, a pessoa ela vai optar vai deixar o que gosta. Mas do meu ponto de vista, Marlon, eu quero saber se você concorda com isso. A comunicação é uma habilidade que não é opcional. A não ser que a pessoa ela queira estar Numa caverna. Ela queira ficar numa caverna, ou profissionalmente falando, ela queira ficar ali. Ela tem uma carreira que ela goste de ficar ali nos primeiros cargos, né? Porque mesmo para uma pessoa, no meu entendimento, que ela não quer seguir a carreira de gestão, ela vai para gestão de projetos. Uhum. Ela vai precisar de muita comunicação. Acho que gestão de projetos ainda mais do que um gestor, porque o gestor, você está ali com a sua equipe todo dia, você tem a oportunidade de criar um vínculo de confiança. O gestor de projeto, ele lida com pessoas que não estão sob a liderança dele. Então, na minha visão, a comunicação não é opcional. Ela é quase que desenvolver comunicação, e é uma habilidade que você nasceu com ela, mas eu não nasci com a comunicação. Eu sou uma pessoa introvertida, que não falava, que não me expunha, e aprendi a chegar aqui e fazer esse movimento aqui com uma certa naturalidade. Como você vê isso? Legal, muito bacana. Eu vejo da seguinte forma. Eu acho que as empresas ainda não entenderam o poder da comunicação. E onde eu vou, estava visitando um cliente agora há pouco e eu falei para a pessoa, se você pegar qualquer relatório dessas empresas que fazem pesquisas corporativas, relatórios relacionados a desenvolvimento comportamentais ou relatórios que falam qual é o treinamento mais solicitado, é comunicação. Sim. É comunicação, a comunicação é o mais solicitado. Mas, incrivelmente, existe uma crença, existem barreiras, existem políticas corporativas que, por exemplo, impedem as pessoas de validarem isso com mais potência na hora de uma entrevista. Você vai dar mais valor ao quê? Aos hard skills. É fato isso aí. Aí eu falo para as pessoas, então me conta, né, quantas pessoas que você conhece que foram demitidas por comunicação, depois a gente pode falar, inclusive, da generalização dessa palavra, e por uma questão técnica. Não, assim, você falar 10 para 1 ou até mais, você não vê. Você vê o quê? Essa pessoa foi demitida porque a comunicação não era boa, porque o relacionamento dela não era bom, porque o emocional dela não era bom. Então a gente tem uma... Tudo isso exatamente. É comunicação. Exatamente. E aí, um dos grandes erros, né, corporativos, pegando o exemplo da pessoa crescendo na carreira dela, ela não tem como não se comunicar. Né? Existe até o pressuposto da PNL que é impossível não se comunicar. Uhum. Não tem como. Se você está quieto, você está se comunicando internamente. Então, a comunicação é algo essencial em qualquer jornada. É preciso aprender a desenvolver isso, assim, quanto mais cedo possível, né? Nas escolas e tudo mais. Mas o grande ponto é assim, as pessoas não aprendem a comunicação, elas crescem na carreira. Elas vão para a carreira executiva. Vamos dar exemplo de uma pessoa que era ótimo tecnicamente, programadora excelente, um arquiteto de soluções, vira um executivo, onde a cobrança dele vai ser muito mais sobre o business, relacionamento, vender, né, conseguir levar o nome da empresa, criar novas alianças. Aí o que acontece? Essa pessoa não consegue fazer isso. Ela não consegue cumprir esse papel. E pior, ela não consegue comunicar para suas lideranças o que ela está sentindo. Então também não adianta você ir para uma linha, mas eu vou aprender inteligência emocional. Você sabe contar? Você sabe se comunicar em relação a isso? Sim. Então, para mim, a comunicação ela é a base. Ela é assim, a fundação para uma construção de outras habilidades corporativas que vão fazer sentido mais para frente. Mas a comunicação é a base. Sim. E eu percebo, Marlon, recebo muitas pessoas com a seguinte questão.
Eu acredito que você não tenha, talvez, passado por isso, mas já deve ter visto isso acontecer em várias situações. Um profissional que ele vai bem. A semana passada mesmo, eu estava conversando com assim, a Cecília, ele falou para mim, tá tudo bem, foi tudo muito bem na minha carreira até agora. Ele é uma empresa multinacional, ele está como um gerente... Está chegando ali, já chegou num gerente sênior e está sendo visto, querendo o cargo de diretor. Só que ele falou, Cecília, eu não consigo me comunicar com a mesma naturalidade que eu me comunico com os meus pares, com a minha equipe, eu não consigo me comunicar nessas reuniões. Quando tem outros diretores, tem o CIO, né, os vice-presidentes, o conselho, ele falou, eu travo, parece que não vai. E eu percebo muita gente com esse tipo de receio de falar. Receio de se posicionar perante pessoas que são fundamentais para que ele mostre o potencial, para que ele contribua até estrategicamente e a empresa possa ver essa pessoa como uma possível parte daquele corpo executivo. Qual foi sua experiência? E você tendo trabalhado numa empresa de tecnologia, deve ter visto muito isso. Sim, sim. Não sei se continua de pé esse estudo, né? As pessoas têm mais medo de palco do que da morte, né? Medo de palco do que da morte. Medo de palco é absurdo. E você sabe que assim, ó, resgatando, acho que até meus, talvez 16, 17 anos, eu era tímido também. Eu tinha uma timidez imensa, assim, em querer, né, de repente, fazer as apresentações de sala de aula, era aquela coisa que dava frio na barriga. Tem até um vídeo na internet muito famoso de um menino que ele vai falar inglês do projeto de vida dele. Ficou muito famoso, é um meme, assim, né? Ele vai falar e ele começa a dar risada. Aí ele não consegue falar, aí ele começa a falar para os amigos dele, para de fazer cara aí para mim. Eu não estou fazendo nada, mas ele fica nervoso. Eu sentia isso. Então eu ia para frente e, nossa, era a pior sensação do mundo, né? O meu primeiro, eu fiz iniciação científica na faculdade. Antes de apresentar, eu fui umas 5 vezes pro banheiro. Assim, era meu Deus do céu. Então, existia o quê? Uma insegurança. Uma insegurança. Então, acho que esse é um ponto importante também da gente trazer, que a comunicação ela é fundamental, mas é importante também entender o que está por trás de certas coisas, né? Sim. Como, por exemplo, o lance do inglês. Existe uma porcentagem imensa das pessoas que não conseguem falar inglês, mas já fizeram todos os cursos possíveis no Brasil, nos Estados Unidos, online, e não sai. E aí, o que tem por trás disso, né? Eu percebo que as pessoas, muitas vezes, elas querem fazer uma comunicação tão perfeita, principalmente no inglês, elas querem soar tão natural, tão nativo, e não vai acontecer primeiro porque você não nasceu lá. E aí o que acontece? O meu foco vai para onde? Para essa questão que me falta do que a questão do que eu tenho. É para onde coloca o olhar. Eu tive um líder na empresa, logo quando eu cheguei, nesse projeto que eu estava, dessa gerente inclusive, que a gente falava para ele que ele tinha um inglês barroco, né? Por causa que era muito engraçado a forma que ele falava. Mas ele falava. Por mais que ele falasse errado, toda cliente achava ele fofo, achava ele engraçado, mas ele se fazia comunicar. Sim. E aí, a tal coisa depois que eu fui aprender. As palavras são só 7%. Sim. E o corpo, a sua intenção, né, o brilho no olho. A fisiologia, o brilho no olho. Autenticidade. É muito maior que qualquer coisa. Né? Eu brinco com as pessoas, às vezes, sobre entrevista de emprego. Né? Eu falo assim, você tem que conseguir conquistar o entrevistador em uma sessão, em uma entrevista. Não espera a segunda. Mas o que faz ganhar? Brilho no olho. Brilho essa no questão do brilho do olho, eu acho uma coisa muito complexa, sabia? Por quê? Envolve muitos aspectos do meu ponto de vista. Então, eu sempre falo, ninguém expressa na oratória, na comunicação, aquilo que não tem dentro, não tem ou não está sentindo. Então, o brilho no olho, ele acontece quando eu estou... Duas coisas para mim, muito à vontade com quem eu sou, ali naquele lugar. E aí, voltando a falar do inglês, que você trouxe, eu vejo isso, acontece no inglês, mas acontece também com muitas pessoas, como essa pessoa que eu conversei na semana passada. Ele sabe o que tem para falar.
ele é o dono daquele conhecimento. Mesmo ele não sendo o diretor, ele sabe muito mais sobre aquele aspecto do que o diretor, porque o diretor sabe de algo, ele tem um olhar sobre aquele negócio. Um gerente sênior, ele tem outro. Ele traz uma outra contribuição. Mas o que eu acredito que aconteça, Marlon, é o seguinte, seja no inglês ou seja com o seu conhecimento em português mesmo, quando as pessoas elas entram num lugar para falar, elas ficam muito preocupadas com elas mesmas. O que as pessoas vão pensar delas, né? Então, eu vejo isso, a questão do medo de falar. E isso na minha jornada também, né? Porque eu venci o medo de falar. Ele tem um quê, que eu acredito, eu não gosto muito de usar essa palavra, mas é de um egoísmo, sabe? Assim, porque, por exemplo, eu não estou aqui conversando com você para eu brilhar. Eu estou aqui conversando com você para que a gente tenha um papo bom para quê? Para que as pessoas que vão ouvir, elas se beneficiem, gostem e queiram assistir. Mas as pessoas, e eu, inclusive, você entra prestando atenção em você. O que será que vão pensar de mim? Será que vão gostar de mim? Sim. Será que vão reconhecer o que eu vou falar? Quando, na verdade, o foco, seja em inglês ou em português, é como eu vou beneficiar a minha audiência com o que eu sei. Como eu vou fazer com que essas pessoas elas atinjam o objetivo delas e cresçam, conquistem seus objetivos. E aí muda, e vai do inglês que vai mesmo. Sim. Eu acho assim, faz todo sentido o que você está trazendo. Mas a minha leitura do brilho no olho, ela não é sobre essa questão de eu ter que me validar. O brilho no olho, para mim, tem a ver com o quanto que eu tenho paixão por aquilo que eu vou levar e contar. Né? Então, um exemplo muito poderoso na minha jornada, teve uma vez que a gente estava fazendo um trabalho na empresa de receber vários CEOs. Né? Acho que passaram, se não me engano, 72 CEOs pela empresa e a gente começou a fazer salas de temas. Né? E eu fiquei responsável pela sala de liderança. E as outras salas estavam todas sendo cuidadas por executivos. Nessa época, eu acho que eu era um gerente na CIT. Eu estava longe de um executivo nessa época, mas eu estava com a sala de liderança. Eu fiz uma apresentação, a gente fazia apresentação assim, pitches de 15 minutos para ir trocando os CEOs, e eu fiz uma apresentação ali, e aí no final o CEO veio para mim e falou assim, você também é um dos sócios da empresa? Aí eu falei, não, mas pode falar mais alto, né? Brinquei com ele assim. Aí eu falei, mas por que você está dizendo isso? Ele falou, porque você conta isso aqui como se a empresa fosse sua. Sim. Então, para mim, o brilho no olho que eu falo é essa paixão. Né? Você falar, pô, esse assunto eu tenho total tranquilidade, eu tenho autoridade para falar dele, eu tenho o tesão. Então, para mim, o brilho no olho é isso. Mas eu concordo muito com você, com esse ponto que você traz de quando eu trago esse foco, né? O que vão pensar de mim? O que vão achar de mim? Brilha. Aí você apaga, inclusive, o teu brilho real, né? O brilho da tua identidade. Exatamente. E aí fica querendo colocar o brilho no externo, né? O que eu estou aparentando aqui nesse momento? E aí causa essa insegurança, né? Que é o que você falou, eu concordo. É o brilho no olho de você compartilhar algo que você ama, que você gosta, que você sabe que vai beneficiar aquela audiência. Então, para mim, quando a grande virada da minha vida com a comunicação, de sair de uma pessoa que era extremamente reservada para conseguir ser uma palestrante, que era meu sonho, era ser palestrante. Então, quando eu comecei a fazer palestra, eu falei, nossa, consegui. Foi isso, entrar num lugar não despreparada, nunca despreparada, mas me preocupar sim com o que as pessoas vão pensar, elas vão gostar daquele conteúdo, mas antes. É trazer esse preparo prévio, entender a audiência, como a gente conversou antes desse podcast, preparar, ver. Mas a hora que eu chego lá, com tudo preparado, meu objetivo tem que ser a audiência. Levar aquela mensagem para a audiência. Isso, para mim, fez uma diferença gigantesca na minha vida. Que legal. Você sabe, te ouvindo falar, me lembrei assim, né? Se eu fosse, talvez, pontuar assim, pontos ou estratégias da comunicação que me ajudaram muito, o rapport é o primeiro. Como é que eu construo o uso dessa estratégia? E número 2, modelar pessoas. Eu vejo que as pessoas, muitas vezes, que têm dificuldade com comunicação, elas não têm modelos. Sim. Então, qual é a pessoa que você conhece que, quando você vê palestrar, te conecta? Você fala, pô, eu poderia fazer como ela.
essa é a segunda arte que a PNL me trouxe de presente. Eu aprendi a modelar muita gente. Modelagem é um item na minha caixa o tempo inteiro. Se eu quero fazer algo novo, eu vou modelar alguém. Para chegar na carreira executiva da empresa, uma das coisas que eu fiz, eu conversei, eu modelei 8 executivos. Eu sentei com 8 e me falei, me conta como é que você se comporta numa reunião, me conta o teu modelo de mundo no dia que você tem uma apresentação lá no board. O que você falou? Como é que você se sentiu? Então, eu vou nesse ponto, né, de aprender e também não só pessoas reais, mas pessoas próximas, pessoas que eu admiro também. Né? Então, eu assisti zilhões e zilhões de vídeos do Tony Robbins, que é uma figura de palco que eu me conecto. Eu tenho energia, eu olhava nele energia é a palavra dele. Então, eu assisti muito. Então, gestos, formas, atuação no palco, movimentação, tudo isso eu falei, pô, que legal, parece que ele faz isso de um jeito estratégico para mexer com as pessoas. Então, a modelagem também é, para mim, foi e é para mim, uma estratégia de comunicação muito importante para você olhar e falar quem é referência, né? Como é que essa pessoa faz? Pô, Maria Cecília, como é que ela se comporta? Como é que ela prepara para poder fazer um podcast, por exemplo? Então, isso é um ponto assim que eu acho fundamental, sabe? Eu também, muito. E eu acho importante a gente diferenciar o que é a modelagem do que é a copiagem. Porque, por exemplo, quando eu tinha medo de falar em público, Marlon, eu lembro que isso acho que eu devia ter uns 20 anos, fazia faculdade, e eu ouvia as minhas professoras ali nos congressos falando, e eu olhava e totalmente eu passei a faculdade inteira sem apresentar nada, zero. E eu lembro que eu falava assim, não, eu quero falar como ela. Eu quero fazer, eu não olhava o que ela fazia. Isso é uma coisa importante. E eu vim com essas referências. E são pessoas diferentes de mim. Sim. Então, a gente tem que tomar cuidado na modelagem para não querer ser a pessoa. Isso, perfeito. Mas fazer algo que a pessoa faz. Então, eu poderia olhar e falar, nossa, ela fica em 45 graus com o slide e olha para o slide e faz... então eu vou fazer também, como você falou, eu olho o movimento do corpo e eu vou fazer também esses gestos. Mas eu não quero ser o Tony Robbins. Sim. Não quero ser o Tony Robbins. Eu acho que ainda quero ser ele, mas é brincadeira. Você pode ser mais que ele. Melhor que ele. Melhor que ele. Mas, esse é um ponto legal, você falou de diferenciar, porque muitas pessoas podem confundir modelar com copiar mesmo. Então, né, começa a se vestir igual, quer falar do mesmo jeito, quer copiar as gírias, e aí não conecta. Né? Então, a modelagem é sobre o entendimento do modelo de mundo das pessoas, não sobre a forma com que elas estão fazendo. Então, é padrões, né? É coletar padrões de sucesso. Então, observo que quando a Maria Cecília faz um podcast, ela tem um sucesso, o que faz? E tem num outro momento ela também tem sucesso. Então, esses padrões é o que a gente tira como estratégia. Né? Mas você precisa adaptar para o seu contexto. Uma experiência muito legal disso aí, já avançando minha carreira ali, mas atuando como um gestor, comecei a ter essa facilidade de me conectar com as pessoas. Então, a gente teve um gerente, aí já era gerente nosso, mas lá nos Estados Unidos, um americano. E eu facilmente me conectei com ele. Então, no telefone, ele ligava, sempre tinha uma piadinha, uma zoeirinha, né? Ensinando umas besteiras para americano e tudo mais, e riso. Nessa época era telefone na empresa mesmo ainda. Tinha um estagiário. E ele observava só o quê? O Marlon falando as graças para americano. Um dia o gerente ligou e o estagiário atendeu. Fez graça. Ele quis fazer a mesma coisa que eu fiz. Ele desligou o telefone, o americano ligou para mim, para o meu gerente e falou, eu quero que mandem ele embora. O que aconteceu? Foi extremamente sem educação, não conheço ele, veio fazendo piada, e esse é o maior exemplo. De simplesmente copiar o que você está enxergando e não entender o que está por trás disso. É aquela coisa, né? Por isso a gente fala muito, você também é mãe, eu sou pai, e a gente fala, né? Os filhos estão observando os comportamentos, mas eles não sabem o que está aqui dentro. Então eles só vão replicar aquilo que eles estão vendo. Por mais E aí vem aquela coisa, né? Faça o que eu falo, não faça o que eu faço, porque o que está aqui dentro é outros 500. Então a modelagem tem a ver com a nossa comunicação interna. Esse é um ponto importante. E é muito. E tem uma frase, Marlon, que eu ouço e eu gosto de repetir, que é: o mundo trata melhor quem se apresenta bem.
Como você vê isso na jornada corporativa? Legal pra caramba, legal pra caramba. A gente, inclusive, já conversou sobre isso, né? Eu vivi um mundo corporativo, trazendo um pouco do visual, onde a empresa, Só assim, o apresenta, quando eu falo apresenta, é a fala, é a voz, é o posicionamento e é o visual também. Sim, super, super, super bacana, tá dentro. Primeira coisa, né? A gente viveu dentro da empresa o movimento Lean, né? Do que veio da Toyota, das indústrias, de a gente fazer as coisas mais ágeis, de uma forma mais enxuta. Então, isso foi por muito tempo a grande filosofia da empresa, esse mundo Lean. E o mundo Lean, ele traz à tona que os projetos, os dados têm que ser visual, para que qualquer pessoa tenha a condição de passar por ali e enxergar. Então, uma das filosofias da empresa era aquilo que não é visual não é real. E teve um dia que um diretor, eu fui lá pedir feedback da minha carreira para ele, ele falou o quanto que as pessoas sabem o que você faz. E ele falou, aquilo que não é visual não é real, nesse contexto. Ou seja, as pessoas conhecem de verdade o que você está fazendo? Se você chegar hoje para o presidente, para os vice-presidentes e falar assim, o que eu faço? Eles conseguem contar? Então, ali nasce a necessidade da exposição. Sim. E aí tem um ponto muito interessante aqui. Grande parte das pessoas não chega nesse ponto de exposição porque eles se confundem com o quê? Então quer dizer que eu tenho que ser político? Então quer dizer que eu tenho que puxar o saco? Coisas que eu mais ouvi na minha jornada ali já como coach, mentor e passando esse feedback também. Você tem que se expor mais. Sim. Né? Mas eu não quero ser político, mas eu não quero ser puxar saco. E aí essa confusão, né? Como eu falei para você, a generalização dentro da comunicação faz com que as pessoas continuem onde elas estão. Então, sim, a exposição, a forma com que você se apresenta, a forma com que você se comunica é extremamente essencial para uma carreira de sucesso. As pessoas vão comprar o teu storytelling, obviamente somado a resultados. Sim. Mas as pessoas... Não vazio. Né? Exatamente, mas o teu storytelling, a forma com que você se conecta, faz muito sentido. E apresenta, né? E apresenta. Eu vou te dar um exemplo, talvez, do grande aceleração que eu tive na minha carreira. Quando eu voltei da China, né, olha que interessante a minha comunicação. Até um parênteses, para todo mundo ficar sabendo. Eu fui parar na China por erro de comunicação. Porque eu falei para o meu diretor, eu quero uma oportunidade fora do Brasil. Mas na minha cabeça eu estava dizendo, eu quero morar nos Estados Unidos. Sim. Porque todo mundo está vindo para lá. E aí o que aconteceu? Ele veio e falou, tem uma oportunidade fora do Brasil. É na China. Eu falei, mas eu quero ir nos Estados Unidos. Não, você falou fora do Brasil. Então aí eu percebi o quanto que é a especificidade da comunicação. Então esse já foi um grande aprendizado da comunicação. Mas voltando a esse ponto, né, quando eu retornei da China, eu retornei para poder atuar ali no RH e construir essa área de desenvolvimento de pessoas e liderança. Eu comecei a compreender, né, cada vez mais o quanto que a forma com que você consegue traduzir aquilo que você quer colocar. Então, eu queria construir uma área de liderança. Só que, imagina você falar de liderança para um monte de engenheiro. Vai e fala, pô, mas o que eu faço com isso? Já li livros, já vi séries, e não conecta. Então, essa estratégia de você traduzir para o contexto, ela é essencial. Sim. E para isso, você precisa aprender também a se posicionar, a comunicar, a entender, a fazer perguntas. Sim. Né? Caso contrário... Entender o mundo do outro por meio das Exatamente. perguntas. Então, eu conto para as pessoas e falo isso, que eu acho talvez o que me fez trazer essa palavrinha estrategista em desenvolvimento humano é porque eu aprendi a casar essa parte emocional, subjetiva do desenvolvimento humano com essa parte racional, processo, pragmático, lógico Sim. do mundo corporativo. E aí, o que eu falei para você do meu maior exemplo? Quando eu vim, então, destinado a construir essa área de coaching e liderança na empresa, isso era o que eu queria. Era, nossa, eu quero ser conhecido como o pioneiro numa construção de uma área interna de coaching. Mas a empresa falava só de Lean, falava sobre processos enxutos, falava só sobre, né, estratégias de impacto. E aí, você vai falar de coaching? Você casou. Exatamente. Então, a primeira área e curso que a gente fez foi liderança Lean. Mas eu estava ensinando exatamente aquilo que eu acreditava. Sim. Então, essa construção, né, de você não ir contra, isso, né? Exatamente. Você não ir de encontro, ir ao encontro. Exato. Da necessidade. E que né? tem a ver totalmente com rapport. Acompanhe. Sim. A hora que tenha Conduz. confiança, você conduz. Você conduz.
Então, essa tradução, e olha que interessante, né? Como eu falei para você, de modelar a comunicação não verbal. Então, quando eu tive a primeira oportunidade de sentar com o presidente da empresa para poder falar sobre liderança, eu já tinha pesquisado e sabia, por exemplo, qual era o livro de cabeceira dele. Então, olha que doido, né? Eu me preparei para essa reunião. Na reunião, ele usou vários vocabulários do livro. Do livro. E ele só me falava como se fosse dado. Tipo, mais ou menos assim, você vai fazer entrevista numa empresa, tecnologia, é dado que você sabe inglês. Então, eu fui falar com ele, é dado que você sabe do livro que está no topo da empresa hoje. Sabia. Sorte que eu sabia. E aí você faz o quê? Você conecta muito fácil, porque entra naquilo que você falou. As pessoas sentem o quê? Somos iguais, a confiança ela aparece. E isso traz, né, Marlon, aquilo que eu falei, a importância do preparo. Total. Eu sempre falo para todos os profissionais, não grave um áudio de WhatsApp, porque hoje áudio de WhatsApp é documento, né? É, total. Não grave um áudio de WhatsApp importante sem preparar. É preciso. E muitas pessoas negligenciam essa etapa. Simplesmente, eu vou. Então, no preparo, você estuda como você fez. Que livro esse homem lê? O que ele sabe? O que ele quer? Quem é ele? Qual que é a religião dele? Qual é o time de futebol dele? Tudo. E isso é uma coisa importante para todos os profissionais que eles querem crescer. E a comunicação é o veículo para isso. Estudar, preparar para você apresentar para uma audiência específica. Ou então, vamos pegar uma pessoa da área de tecnologia. Ele não pode fazer a mesma apresentação, mesmo preparo que ele faz para um time técnico, ir lá e apresentar para o seu diretor a mesma mensagem. Pode ser o mesmo tema, mas a mensagem é outro, o direcionamento é outro. E o preparo é tudo. Exatamente. Concordo profundamente, sim. O preparo, ele é quase que metade da jornada. Sim. Né? Se você se prepara bem, entende bem, você está, né, ali sabendo o que a empresa está respirando, o que as pessoas estão vendo, para ela... tem um negócio muito legal, você falou isso do preparo. As pessoas muitas vezes falam assim, mas Marlon, eu não sei como me conectar com as pessoas. Né? E como é que você faz para se conectar? Porque, de novo, para mim, rapport é uma coisa hoje quase que uma competência inconsciente. Ela acontece, mas porque eu não sabia fazer isso, eu treinei demais isso aí. Mas, Maricília, tem uma coisa que as pessoas não percebem na comunicação. O tempo todo nós estamos comunicando e a gente está contando o que para as pessoas? Os nossos valores. Sim. A gente está contando para as pessoas aquilo que é mais importante para a gente, é que a gente não está atento a isso. Sim. E como não está atento, a gente muitas vezes fere os valores das pessoas. Só que se você parar para conversar com alguém e só perguntar como é que foi o seu dia, como é que foi o seu fim de semana, ela vai contar. Uma das coisas que eu fazia muito com as pessoas em treinamentos é assim, eu fazia perguntas e eu sempre observo muito que as pessoas repetem. Se ela repetiu mais de 3 vezes uma palavra, eu falo, padrão, isso é importante, tem que ter um cuidado. Tinha uma vez a gente deu treinamento, foi muito engraçado. Eu deu treinamento, aí eu fiz uma dinâmica. Aí eu fiz uma dinâmica individual. Aí a pessoa, depois lá, e aí, dá feedback, o que vocês acharam? A pessoa, gostei bastante, mas eu queria ter testado isso em dupla. Bacana, legal, vamos ver os próximos. Fiz mais um exercício individual. A pessoa, eu acho que dupla seria mais divertido, né? Terceiro, ela falei, olha que interessante, tem um valor por trás aqui. Sim. Aí a outra, mas o que é o valor? É dupla? Falei, não, é relacionamento, é conexão. Então, quando eu consigo perceber isso, eu uso isso a favor na comunicação. Se a pessoa é uma pessoa que ela valoriza a comunicação, vamos nos conectar para poder gerar confiança. E eu acho que esse é o ponto que as lideranças não estão atentas, elas não se preparam e não treinam isso aí. Seria muito mais fácil eu me conectar com um cliente, casca grossa mesmo assim, se eu tivesse essa, sabe? Mas aí o que é? É abaixar a guarda. É eu deixar de querer ser interessante e ser interessado. Aí a comunicação é o trabalhar, o entender, é o compreender, é o ouvir, para depois se posicionar. Exatamente. E um outro ponto é o tirar a comunicação do automático. Né? A comunicação, ela é um processo, imagina, nossa mente, 90% a 95% no piloto automático, no inconsciente. Então, a nossa fala, o uso das palavras, o uso dos gestos, o uso da voz, simplesmente vai.
E para que uma pessoa ela consiga ter sucesso, ela precisa passar pela etapa de trazer isso para a consciência. Então, eu vou me preparar, eu vou fazer meio que programado. E depois, uma hora, isso vai entrar e vai se tornar, vai fazer parte de mim, do meu inconsciente. Muito legal o que você está trazendo. E eu gosto muito de usar minha vulnerabilidade de falar a real, né? Acho que, assim, dentro do contexto corporativo, eu não tenho mais esse desafio de como é que eu me comunico, como é que eu me relaciono. Sabe onde está meu desafio hoje? Na educação da minha filha. Na disciplina. Sim. Porque ali o jogo é outro. Uhum. Né? Então, se você é pai e mãe aí, se liga. Esse ponto da comunicação que você falou, né, agora há pouco aqui, existe uma outra coisa que precisa estar envolvida. É eu aprender a estar presente. Uhum. Porque se eu não estou presente com a comunicação, Sim. eu vou ligar o meu automático, como você falou, e nosso automático tende a ser mais casca grossa. Sim. Em outras palavras, controlador, controladora, rude. Né? Ou se calar, né? E ou o meu automático Exato. me convida, como no caso dos meus clientes, né? Da grande maioria dos meus clientes. O meu automático me faz calar, né? Me reservar, me fechar. E aí o meu ponto de vista eu não coloco. Exatamente. O meu ponto de vista passa. Ou eu falo e abaixo a cabeça e faço com gagueira aquilo. Perfeito. Muito legal. E aí uma coisa legal da comunicação que eu acho sensacional é assim, a comunicação, essa troca que a gente tem, né, entre grupos de pessoas, ela também está o tempo inteiro cutucando nossos gatilhos. Ou sendo gatilho para nossas emoções e crenças. Sim. Então, quando eu falo da disciplina, é isso. Se você não está presente, uma criança de 2, 3, 4, 5 anos tira você do sério, porque você não está presente. E aí você vai usar o seu lado totalmente emocional para poder dar um feedback, ou querer corrigir, ou querer resolver rápido. O ponto de estar presente faz com que você consiga pensar e falar, peraí. Como eu vou disciplinar essa criança? Como que eu vou ensinar? Exatamente. Como é que eu vou disciplinar? E, é uma criança de 2, 3 anos. Estou falando aqui, mas eu também estou nessa jornada. Esse é um desafio para mim. O mundo corporativo, fácil. Isso é fácil. Agora, estar presente, né? E essa, né, por isso que práticas como o do mindfulness, que muitas vezes também é banalizada, ela é essencial quando você aprende da maneira correta, essa atenção plena. Comunicação exige. Sim, muito. Criar rapport exige atenção plena em você fazer uma leitura da pessoa. Muito legal, Marlon. Muito bom. Agora, Marlon, eu vou te convidar. Bate-papo da Xuxa lá. Eu vou te convidar a deixar, para quem está ouvindo esse podcast, vendo, a gente, uma prática, assim, se você puder deixar uma prática sobre comunicação para quem está nos ouvindo. Nossa, você vai deixar uma e eu vou deixar outra. Legal. Eu tenho tantas, mas eu sou extremamente devoto da comunidade do 7º dia do rapport. Eu sou devoto. Rapport, para mim, ela é a essência, tá? Assim, quando eu falo de comunicação com qualquer pessoa, em treinamentos, formação de liderança, não tem como não ter rapport, como não tem como não falar de valores. Para mim, rapport é essencial. Inclusive, dentro das minhas jornadas, eu aprendi a criar uma estratégia de rapport para o mundo corporativo, porque as pessoas não se conectavam com... trazia muito da literatura, né? E sim, as pessoas falavam, Marcos, esse negócio de imitar, de muda para cá e põe para cá. Então, como é que funciona o rapport no mundo corporativo? Então, criei também uma estratégia para poder fazer isso aqui, assim. Então, rapport para mim, assim, se deixar uma... Rapport para mim, porque o rapport, ele exige que você entre numa condição menos egóica. Sim. Porque o pressuposto dele é acompanhe. Carreiras executivas têm o ego armado lá não sei aonde, né? Então, esse movimento de, eu estou com um cliente, esse cliente está crescendo para cima de mim, eu vou acompanhar? Não, eu vou lá e eu quero. Se você faz um movimento, simplesmente concorda, você fala, interessante. Eu falo para as pessoas, seja curioso. As pessoas falam, mas sobre o problema? Não, sobre a pessoa. Curioso é a pessoa. Porque a pessoa o ser humano busca reconhecimento. Se eu acompanho e eu busco essa curiosidade sobre, mas quem é você? O que você gosta? O que você faz? O que é importante? Né? Como é que você gosta de lidar com seus problemas, projetos? A pessoa fala, estou recebendo meu confete. Pronto, a porta da confiança começa a ser aberta. Sim. Então, para mim, rapport. E isso, além de tudo, Marlon, essa questão do rapport, ela supre uma dor de muitas pessoas introvertidas.
Eu recebo muitas perguntas assim, Cecília, como eu me porto? O que eu falo num primeiro contato? E eu sempre falo isso para os meus clientes. Não fale nada sobre você, sobre o seu projeto. Pergunte, se interesse pela vida da outra pessoa. Faça conexão, porque só a questão de você se interessar já é um rapport. Total. Super, só a questão de você se interessar, você já cria um vínculo e a pessoa fala, nossa, alguém se interessa, alguém está prestando atenção. É a mensagem inconsciente, alguém quer me ouvir. Exato. Posso colocar mais um pontinho só? Pode. Que, assim, que também foi muito marcante na minha jornada corporativa, que as pessoas não se atentam, e é uma ferramenta assim, tão simples, tão bacana de ser usado, que assim, repetir o que a pessoa falou. Eu falo para as pessoas que muitas vezes 60% dos problemas se resolvem ali. Então a pessoa vem com uma queixa, você repete para ela, então deixa eu ver se eu entendi. É isso, a pessoa fala, mais ou menos, não é bem isso. Já tirou uma parte. Na verdade, nem sei se é isso, mas é simples, né? Então, falando esse recado para quem está no papel de liderança, muitas vezes, né? Tem times, repita para as pessoas, devolva a elas o que elas falaram para se ouvirem. Tanto que acho que você deve fazer muito exercício da pessoa se gravar. Sim. Quando ela se grava, ela fala, meu Deus, né? E eu fazia essa brincadeira, grava e manda mensagem aí para alguém, né? E a pessoa fala, nossa, nunca tinha parado para pensar que minha voz é horrível. Ou que eu falo essa expressão. Exato. Muito legal. Então, eu vou deixar a minha prática, que eu acredito ser um pré-requisito para a prática que você deixou. Legal. Que é a questão que você até já tocou, de trazer a mente para a presença. Então, eu acredito muito que todas as pessoas, elas devem ter uma prática que a leve a ficar consigo mesma. Legal. Com os seus pensamentos ali focado em algo único. Então tem o yoga, eu sou praticante de yoga e faz 5 anos o yoga transformou a minha vida. Mas você também ter uma prática meditativa na Bíblia, numa oração, praticar o mindfulness, tudo que te leva a ficar prestando atenção em uma coisa. Meditar. É tão importante e é o ponto, né? Porque eu relaciono muito a comunicação com a inteligência emocional. Não tem como separar. Total. E se a gente pensar, um dos pilares da inteligência emocional é o autocontrole, o autogerenciamento. Exato, né? Então, exato. A comunicação decorre disso. É tão legal esse ponto que você traz da prática do mindfulness e, de novo, né, existe muito mistério. O mindfulness, essa é uma experiência, tem que ficar de olho fechado. Mindfulness é uma prática de atenção plena. Você pode fazer ela, inclusive, de várias formas. Você pode beber uma água e praticar isso aí. Né? Eu gosto muito da prática do mindfulness ativo. Sim. Então, para mim, o momento de conexão, por exemplo, é andar de patins, andar de bicicleta. Você fica ali exato, concentrado. Exatamente. Então, e prestando atenção, né? Mas uma coisa que eu queria deixar para as pessoas é assim, acho que tem 2 coisas na nossa vida que permitem a gente acessar a atenção plena, que é o corpo físico, porque o corpo não vai flutuar para o passado e para o futuro, ainda não vai, e a nossa respiração. Sim, então, esses são os 2 recursos, né? Por isso que o yoga é tão bacana e importante. Você trabalha essas 2 coisas. As 2 coisas. E dói muito. E dói demais. Muito legal, Marlon. Show! Muito obrigada por você ter vindo, pela sua contribuição. Para você que tem interesse nesse assunto, tem um comentário, tem alguma dúvida, coloca aqui embaixo desse episódio ou entra nas minhas redes sociais e coloca lá a sua questão no Instagram, @Cecília Lima Oratória, ou no meu LinkedIn, Cecília Lima. Esses endereços se encontram aqui embaixo também. E se tudo que a gente conversou aqui foi útil para você, melhorou a sua comunicação, melhorou a sua carreira de alguma forma, compartilha também com outras pessoas que têm interesse. E nos ajude a disseminar esse conhecimento da comunicação, levar esse conteúdo para mais e mais pessoas. Muito obrigada pela sua audiência e a gente se vê no próximo episódio, porque o seu melhor está por vir.